É mais ou menos uma antecipação dos motivos pelos quais essa pessoa merece as sanções. Porque essa pessoa será sancionada. Não era o Lula que estava mandando o Itamaraty ir para tudo, para cima de Trump e com tudo, considerando que as sanções seriam uma violação da soberania brasileira? Por onde que andou toda aquela valentia que agora foi embora? Para onde foi toda aquela brabeza, hein? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Lula publica decreto que congela mais de 31 bilhões. Uma das principais vitrines do governo do presidente Lula, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi um dos mais afetados pela contenção de 31,3 bilhões de reais no orçamento, com um congelamento de 7,6 bilhões de reais em recursos. As emendas parlamentares tiveram uma contenção de 7,1 bilhões. O detalhamento do bloqueio de 10,6 bilhões e do contingenciamento de 20,7 bilhões de reais foi publicado na noite desta sexta-feira pelo governo em edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com o documento, o PAC sofreu um contingenciamento de 5,04 bilhões de reais e um bloqueio de 2,6 bilhões de reais. Já as emendas tiveram 4,7 bilhões de reais contingenciados e 2,4 bilhões de reais bloqueados. Segundo o decreto, além do PAC das emendas, ministérios foram afetados pela contenção de despesas. Parabéns para aquele que fez o L. Esse governo está conseguindo destruir o Brasil. Ainda, veja essa matéria publicada no Jornal da Cidade Online. Governo se afoba e já mapeia consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. O desespero chegou nos hostes do governo petista. Neste sentido, o corpo jurídico dos ministérios e do Palácio do Planalto recebeu ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversas caso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja alvo de sanções dos Estados Unidos com base na chamada Lei Magnitsky. A preocupação do governo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transações em dólar possam, de alguma forma, ser penalizados na esteira da briga entre o governo Donald Trump e o juiz da Suprema Corte. Entre as possíveis punições administrativas ao magistrado estariam a impossibilidade de ele utilizar cartões de crédito de bandeiras americanas, ser impedido de viajar aos Estados Unidos e colocar entre os alvos de sanções o escritório de advocacia de seus familiares e uma empresa de consultoria e treinamento que tenha a esposa e os filhos dele como sócios. O imbróglio acendeu um sinal amarelo no Palácio do Planalto, porque, a depender da extensão da canetada de Trump, a penalidade a Moraes poderia implicar em multa a bancos brasileiros que estariam, em casos específicos, sujeitos ao ordenamento jurídico americano. Pelo diagnóstico do governo, mesmo que o ministro do STF não tenha um centavo em contas correntes nos Estados Unidos, bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com Alexandre ou com familiares e empresas ligadas a ele. O precedente mais próximo mapeado pelo Executivo ocorreu há cerca de 15 anos, quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano por permitir que uma pessoa sancionada utilizasse uma conta dela em uma agência da instituição financeira nos Estados Unidos para receber valores. O desespero está geral. E para completar, Lula recebeu um ofício direto da Casa Branca sobre Moraes. O Ministério da Justiça confirmou nesta sexta-feira o recebimento de um ofício do governo dos Estados Unidos relacionado à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Conforme noticiado pelo The New York Times, o Departamento de Justiça americano criticou formalmente uma das ordens de Moraes, mais precisamente aquela que determinava à plataforma Rumble o bloqueio de um usuário localizado nos Estados Unidos. Jeffrey Chechini comenta o conteúdo desta carta. Basicamente, os Estados Unidos disse que as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais e, por isso, não valem de nada nos Estados Unidos. Carta dos Estados Unidos a Moraes. Ordens brasileiras não valem. Olha só,
o que disse basicamente essa carta. A carta encaminhada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, alerta de que ordens judiciais brasileiras não são executáveis dentro dos Estados Unidos, a não ser que sejam reconhecidas pelo país. Eu vejo essa carta, na verdade, como uma justificativa, como uma antecipação dos motivos pelos quais as sanções estão a caminho dessa autoridade. É mais ou menos uma antecipação dos motivos pelos quais essa pessoa merece as sanções. Porque essa pessoa será sancionada. É basicamente isso, mas também uma bela de uma aula de direito. Me fez sentir uma vergonha alheia vendo e lendo essa carta. É como um professor PhD tentando explicar algo tão simples que chega a ser complexo de explicar a um aluno do primeiro período. É basicamente isso. E disse a carta, ministro, há regras para suas decisões valerem em outro país. Você não pode mandar um e-mail e não existe mais fax também, né? Há formalidades em tratados e cooperações entre os países. Basicamente, foi isso. Uma aula, um cursinho gratuito de como o ministro deve se reportar ao Estado americano e que suas decisões valem no Brasil, não valem nos Estados Unidos. Disse exatamente isso o Departamento de Justiça americana. Suas decisões valem no seu país. Suas decisões não valem para empresas e pessoas americanas dentro do território americano. Algo que é tão simples de compreender, mas nos dias de hoje parece muito complexo para os Supremos. Vamos ler os trechos mais importantes dessa carta. Vem cá comigo. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelos advogados da Rumble, ordenam a Rumble, uma empresa americana, uma corporação organizada sob as leis de Delaware, um estado dos Estados Unidos, com sede principal nos Estados Unidos, veja, tá pontuando informações óbvias. Bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble, suspender a transferência de pagamento para essa pessoa e fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuados para essa pessoa. Essas supostas determinações à Rumble são feitas sob ameaça de sanções monetárias e outras penalidades. Audacioso esse juiz brasileiro, né? Aqui ele diz exatamente assim: não vamos nos meter nas decisões judiciais dentro do Brasil. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respectivamente, informamos que tais determinações não são ordens judiciais exequíveis nos Estados Unidos. Ah, sério? Ah, sério? Tem que falar que a bola é redonda. Segundo o direito internacional consuetudinário, um Estado não pode exercer ou aplicar a lei no território de outro país sem o consentimento desse. Segundo o quê? Reformulação, quarta edição do Direito das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Veja, eles colocam a leizinha, olha só como eles são queridos, né? E aí, eu vejo isso daqui como uma das melhores partes. Olha só, quando o processo compulsório é entregue, no entanto, o próprio ato de entrega constitui o exercício da soberania de uma nação dentro do território de outra soberania. Tal exercício constitui uma violação de direitos internacionais. Violação de direitos internacionais. Olha só o que eles disseram aqui. Brasil, vocês não podem interferir na soberania americana. Então veja, toda a imprensa tradicional, toda a petralhada tá bradando que os Estados Unidos estão interferindo na soberania brasileira. Veja, essas sanções americanas interferem na nossa soberania. É todo o contrário. É o Brasil que está interferindo na soberania americana. É o Brasil que está se metendo na legislação americana. Tá aqui. Uma carta colocando os pingos nos is, falando o óbvio de que decisões judiciais brasileiras não valem em território americano. E o Brasil não pode decidir nada contra uma empresa americana
e um cidadão americano dentro dos Estados Unidos. O Brasil está se metendo na soberania americana. Vejam como são narrativas, vejam como estão tentando deturpar a verdade, estão manipulando a verdade. Aí agora vem uma aulinha de direito. Achei sensacional. Olha só, senhor ministro, faz assim, ó. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, olha só, tá dando passo a passo, tipo um tutorial, né? A pessoa que busca a execução, geralmente, precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos. Não, tá tirando tá tirando onda, tá tirando onda. Para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um território competente nos Estados Unidos. A legislação dos Estados Unidos prevê várias bases para o não reconhecimento, que podem incluir devido processo, insuficiente ou incompatibilidade com a legislação americana que protege a liberdade de expressão. A legislação americana que protege a liberdade de expressão. Aqui somos uma democracia, disse a carta. A nossa Constituição é de 1700. Aqui nós protegemos a liberdade de expressão. Essa carta é literalmente um aviso prévio justificando por que as sanções virão. Óbvio, tá claro isso. As ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos sem abertura e sucesso de procedimentos, reconhecimento e execução perante os tribunais americanos. Entrar para dentro, subir para cima, sair para fora. Que tutorial maravilhoso, só que é um tutorial passo a passo de como fazer valer uma decisão nos Estados Unidos. Primeiro, tem que existir um devido processo legal, coisa que aqui no Brasil nós já não sabemos o que é. Além disso, estamos preocupados quanto à forma que esses documentos estão sendo entregues à Rumble. Nós também. E no Brasil tem gente presa por falar. Tem gente presa por opiniões, palavras e votos. Nós também estamos preocupados. Reiteramos que não tomamos posição sobre a eficácia das ordens do tribunal dentro do Brasil, conforme a legislação brasileira. Ou seja, não se metam no nosso país, que nós não vamos nos meter no país de vocês. É disso que se trata. Que aula de direito internacional. Que aula de soberania. Gostei. Veio como uma luva. Veio na hora certa essa cartinha. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado. Deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Lula dá sinais de que vai abandonar o ministro Alexandre de Moraes se os Estados Unidos punirem o ministro do STF. Hã? Como assim, Deltan? Mas é aquela história de que ninguém larga a mão de ninguém, hein? É, quando o sarrafo vem, cada um só quer saber de salvar a sua própria pele. Ou, em outras palavras, quando o chinelo vem, rola o famoso barata voa. Olha só, gente, saíram na imprensa sinais de um possível abandono de Lula a Alexandre de Moraes. E é isso que eu vou te mostrar agora. E mais, eu vou te mostrar também como que o governo Lula ele pode ter que abandonar o ministro, ter que abandonar o ministro, e eu acho que o Lula já percebeu isso. Bora então começar aqui com essa apuração que foi feita pela CNN, que mostrou que o Brasil já decidiu que não vai retaliar os Estados Unidos se o Trump sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Confere aí comigo, ó. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação contra os Estados Unidos caso autoridades brasileiras sejam sancionadas. Essa apuração é do analista Caio Junqueira e está no site da CNN Brasil. As fontes defendem uma resposta política contra a medida. O plano é elaborar uma nota oficial dizendo que não cabe ao país fazer comentários sobre o judiciário e o sistema judicial brasileiro, que a premissa americana para justificar a sanção está errada e que isso configuraria uma intervenção em assuntos internos do Brasil. Mas o governo deve aguardar uma situação concreta para se posicionar. Essa ideia da resposta política deverá valer para o caso de sanções, como o cancelamento de visto de autoridades brasileiras. Mas poderá ser diferente se houver restrições que atinjam, por exemplo, transações financeiras. Nesse caso, o governo brasileiro vai reavaliar a gravidade da situação. Opa, pessoal. Então é isso aqui, ó. Como é que é isso aí, ó? O governo Lula, ele rejeita, então, retaliar os Estados Unidos? O que aconteceu aqui, então, hein?
Não era o Lula que estava mandando o Itamaraty ir para tudo, para cima de Trump e com tudo, considerando que as sanções seriam uma violação da soberania brasileira? Por onde que andou toda aquela valentia que agora foi embora? Para onde foi toda aquela brabeza, hein? E pior, quer dizer que agora a resposta vai ser então uma notinha, um bilhetinho, um papelzinho, uma notinha oficial reclamando? É essa que vai ser a resposta? Olhem só o plano do governo que já disse na imprensa o que diria essa notinha, que seria a grande resposta do Brasil. Olha aí comigo o que seria. O que diria a notinha? Diria: não cabe ao país fazer comentários sobre o judiciário e o sistema judicial brasileiro. A premissa americana para justificar a punição está errada, é falsa, e se configura uma intervenção nos assuntos internos do Brasil. Gente, boa sorte para você, Lula. Até parece que isso aí vai convencer alguém dentro do governo americano, né? E eles sabem, o próprio governo Lula sabe, que isso aí nada é a mesma coisa. Mas o que explica essa súbita reviravolta aí no posicionamento do governo Lula, hein? Que antes estava quase dizendo aí que ia entrar em guerra com os Estados Unidos se Moraes fosse sancionado, que estava latindo alto e que agora abaixou as orelhinhas, colocou o rabinho no meio das pernas. O que mudou? Eu vou te explicar. Existem dois grandes motivos para essa fraquejada, para essa arregada do governo Lula. E eu vou mostrar agora para vocês o primeiro. Assiste aqui comigo esse vídeo imperdível do nosso deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten, descendo o sarrafo no chanceler fantoche de Lula, o Mauro Vieira. Olha aí comigo esse vídeo. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro do Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro do Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta. Eu não... Olha só que peninha, hein? Mandou uma cartinha, então, para o seu contraparte, Marco Rubio, ministro das Relações Internacionais dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Não respondeu a cartinha, não conseguiu conversar com ele. A imprensa diz que ele nem é recebido pelo Marco Rubio. Tá aí o primeiro motivo, gente. O governo brasileiro simplesmente não tem relacionamento algum, nenhum, com Marco Rubio e com Trump. O Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, ele mandou uma cartinha para ele e simplesmente não foi respondido. Não existem contatos de alto nível entre a diplomacia do Brasil e dos Estados Unidos, dos dois países. Só tem aí contato de segundo escalão para baixo. Então o governo Lula ele sabe muito bem que pela via diplomática as opções de negociação, de persuasão, de convencimento são muito limitadas e ficam apenas aí nesse campo retórico de soltar uma notinha, de reclamar publicamente na imprensa e por aí vai. E agora eu vou te mostrar o segundo motivo para a fraquejada. Simplesmente não vale a pena destruir a relação comercial bilateral entre Estados Unidos e Brasil por causa do Alexandre de Moraes. Não tem como fazer isso, seria um tiro no pé, uma burrice tremenda até para o Lula, que nem o Lula tem condições de cometer. Olha só o que a embaixada americana no Brasil, ela publicou ontem no X em português. Acompanha aí que eu vou jogar na tela. Ó. Somos de longe o maior investidor neste país, com mais de 350 bilhões de reais investidos no Brasil, disse o porta-voz dos Estados Unidos, o Luke Ortega. Assista a parte aqui da entrevista em que ele concedeu à rádio Novas Brasil FM, em que ele fala sobre as fortes relações comerciais aí entre Brasil e Estados Unidos. Gente, tá aí, 350 bilhões de dólares investidos pelos Estados Unidos no Brasil. Ou seja, 1 a cada 4 dólares que entram no Brasil vem de lá. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Então, qualquer tipo de retaliação do governo Lula aos americanos doeria muito mais aqui do que lá. Até que porque o Brasil, para eles, é apenas o 16º maior parceiro comercial.
Ou seja, nós simplesmente não somos relevantes o suficiente para que as nossas retaliações façam cócegas lá, para que façam estrago nos Estados Unidos. Então, opções de briga, isso Lula sempre terá. Sempre tem como você escalar um conflito, como se aumentar o conflito. A questão é, você pode escalar e dar certo, ou você pode escalar e apanhar e não dar certo. Então, até que ponto vale a pena para o Lula sacrificar o Brasil para proteger Moraes? Até que ponto isso vale a pena quando pode ferrar o Brasil e tem eleições no ano que vem? Olha, pelo andar da carruagem, pelas manifestações do próprio governo na imprensa, Lula já percebeu que não vale muito a pena. Moraes está, com isso, se tornando cada vez mais alguém radioativo, alguém contagioso, alguém que só vai piorar aí, e piorar se você ficar perto dele. E isso tudo tende a ficar pior, mais grave, depois que as sanções forem efetivamente aplicadas.